Oi, pessoal, meu nome é Camila Marçal, eu tô aqui no nosso De Bem com a Vida. E hoje eu tenho 3 entrevistadas aqui maravilhosas. Eu tô com a Ivone, com a Suzana e com a Marisa. As 3 são professoras e hoje a gente vai discutir um pouco sobre a carreira delas como professoras, né? A história delas na educação. E também hoje é o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Então a gente vai falar um pouquinho, né? Dos processos da vida da mulher preta, as dificuldades que elas existem, a gente não pode negar, né? E eu quero já começar dando aquele bom dia especial para elas. Que vocês sejam muito bem-vindas aqui no De Bem com a Vida, viu? Muito obrigado. Bom dia. Obrigada pela acolhida. Obrigada. Eu já falei um pouquinho que vocês são professoras. Marisa não é artesã, não, né, Marisa? É só professora. Na verdade, como eu moro no exterior, minha carreira mudou um pouco. Eu sou tradutora e intérprete juramentada no tribunal da cidade de Rennes, na Bretanha. E desde setembro de 2024 eu fui nomeada pelo Consulado do Brasil e a Embaixada do Brasil como cônsul honorária do Brasil em toda a Bretanha. Então, assim, eu também já dei muita aula na França também, durante muitos anos. É só professora, consuleza que faz, consuleza, sim, intérprete. Sim. Elas são professoras e multitalentosas, né? Suzana, fala um pouquinho de você também aí pra gente. Pois é, eu iniciei olha, eu fico até emocionada que minha carreira de professora iniciou aqui no Heitor. Eu trabalhei muitos anos no Heitor aqui, não pode falar a data, que tenho muitos anos. E aí eu comecei, né, antes, a gente como, né, pessoas de baixa renda, eu trabalhei na fábrica de tecidos primeiro. Mas aí eu tinha uma mãe e um pai que falava, vocês devem estudar para não ficar igual eu e sua mãe. Então, a gente foi estudando. E assim que eu formei normalista, eu era normalista, né? Eu consegui ser professora de imediato e vim trabalhar aqui nessa escola. E, mais tarde, eu fiz o curso... Aí eu fiz curso de letras e não dediquei muito à letra, mesmo assim eu trabalhei na Escola Estadual Rui Barbosa, dando aula de português, de redação. E mais tarde eu tornei entrar na faculdade e fiz pedagogia. Uau. Então eu fui pedagoga no final da minha carreira, sabe? Trabalhei na maior parte das escolas de Pedro Leopoldo, aqui na Lagoa. Trabalhei quando o Jandirinha inaugurou, eu estava lá. O Zé Pedro Filho, a escola José Pedro Filho, e muitas outras escolas. E me aposentei lá na escola municipal Dona Inhazinha Carvalho. Então, assim, é muito tempo, eu trabalhei mais de 35 anos na questão da educação, e isso me deixou, assim, bem à vontade para conhecer outros campos, que foi o campo de entender a questão da nossa etnia, da Sim. negritude, né? Porque quanto mais você avança nos estudos, nas polêmicas que existem dentro da educação, você então se conhece melhor. E essa trajetória minha e das minhas irmãs tem a ver com essa educação e com o descobrimento de que tudo que estava não legal na nossa vida tinha a ver com o racismo estrutural. Sim. E que a gente daqui a pouco, vou deixar elas se apresentar, podemos ir dizendo como que começou nosso ativismo dentro da questão da discriminação. Sim. Que é muito forte né? E contínua, né? Algo que a gente vem trabalhando, mas as pessoas... Como a gente trabalha para combater, o pessoal trabalha para se renovar, ser mais criativo no que pode ser feito, né? É incrível. Oi, Ivone, você. Meu nome é Ivone, né? Professora Ivone. Acabou que esse título segue a vida inteira. Uma vez professor, sempre professor, Sempre né? serei uma professora, porque foi com orgulho, muito orgulho. Sim. Faria tudo de novo. Eu fui muito feliz sendo professora, muito mesmo.
E isso devido desde criança, a gente dava aula dentro de casa, um para os outros, né? Bacana. Mas nós também encontramos pelo caminho muitas pessoas que disseram não. Mas, igual a Suzana começou a falar, nós tivemos uma fortaleza, que eram nossos pais. Que quando a gente chegava em casa, assim, triste, abatido, que devido às não conquistas lá fora, e a gente sentia que a gente tinha talento, nós éramos leitoras assíduas, muito por causa que mãe lia muito. Aí eles tornavam voltar e diziam, vai lá, é o lugar de vocês. Que lindo. Então, nós todos enfrentamos, eu vou dizer enfrentar a escola, porque a escola era muito racista. Hoje é racista, mas era muito racista. Então, era quase dizer para a gente, com o olhar, não é seu lugar. Sim. E nós ocupamos de uma forma que pai e mãe todos os dias nos incentivavam. Volte, é lá, se esforcem, para não ter o serviço duro e pesado como a gente começou até a trilhar. Eu digo isso porque a gente, no início de vida, eu fui doméstica. Sim. Né? Com 13 anos de idade, 14, com doméstica. O pessoal via a gente, essa menina aí, ó, você, menina arrumadinha, pretinha, Tá você é lustradinha. forte, menina lustradinha, cuidada, porque a gente se cuidava muito, né? Aí ela disse assim, ó, mãe, você podia arrumar lá em casa, cuidar da minha casa e etc. E por incrível que pareça, até hoje, ainda tem gente na rua que muitas vezes cerca a gente e dizendo que precisa de uma faxineira. E eu digo, eu preciso também. É bom, né? Mas eu já ouvi muito assim, tô precisando de uma moça boa de serviço. Boa igual você, uma boa de serviço, para poder limpar lá em casa. Gente, entenda, o trabalho, né, de limpeza é um trabalho muito digno, muito honesto. Isso. Minha mãe cuidou da gente com serviços gerais, trabalhou num banco muitos Brasil. anos. Mas a gente só quer mostrar que a gente é capaz de mais do que só o serviço braçal. Sim. Né? Como a gente vai falar aqui dessa história de sempre ser lembrado para limpeza, porque é um lugar comum, né? Olha, eu sou de uma geração diferente e eu passei pelo mesmo processo, né? E vou trabalhar para que minha filha não precise passar por isso. Também dei faxina, fui pro serviço pesado, comecei no aeroporto guardando carrinho, né? Mas, assim, eu já quero começar falando que eu tive... pessoas pontuais fundamentais. Eu acho que vim na criação também da minha mãe falando pra gente estudar, pra gente correr atrás. Marisa, que foi um grande exemplo, sem precisar falar nada, porque a imagem dela como professora, né, me ensinando um pouco de francês que eu sei hoje, indo, alcançando lugares, estando morando em outro país, ela inconscientemente me fez ver que o meu limite sou eu mesma, né, que ninguém pode me limitar. Eu sou o meu limite, né? E eu queria já começar... Você também é professora de português, Ivone? Sim. As três de português? Eu dei aula de inglês muitos anos. É mesmo? Né? Português, Dei aula inglês. de literatura, de E redação. fui vice-diretora na Escola José Pedro Filho, escola que eu amo, amei demais da conta e me senti muito, muito, muito quando eu tive que sair da escola. Sim. Que a gente teve que sair da escola, porque nós fomos municipalizadas, que é um outro assunto pesado, difícil, e que a cidade está se preparando aí, e que muitas vezes eu digo para você, é o emocional da gente. Eu quero dizer para os ex-alunos meus que eu encontro ainda de supermercado, já com filhos, e me abraço, me apresento à família, e que foi uma escola de muito, muito, muito amor. Eu cheguei, né? A gente emociona, professor tem disso, né? Quando inaugurou. Sim. Então, nossas turmas foram as primeiras a conhecer a escola cantinho por cantinho. E quando eu fui vice-diretora, você conhece a vida dos
dos seus alunos que estão ali. A gente sabia quem necessitava de algo, quem é que precisava, que a mãe saía de madrugada e a gente precisava de acolher, mesmo que chegasse atrasado para a escola. Então, uma escola foi maravilhosa e aposentei na escola Rui Barbosa. Sim. Eu vou só dar uma pausa rapidinho aqui. Vou mandar um abraço para Tainá Meyer, né? Ela é aluna lá do Zé Pedro, né? É uma menina muito bacana. É muito legal quando você vê, assim... Ela é uma menina muito carinhosa. E eu lembro quando eu tinha acabado de ganhar minha filha, ela mandou uma cartinha para mim, chamando doutora Camila. Eu me senti tão grande. Eu falei, Tainá, ela é uma menina muito... Recebi com muito amor. Então, eu quero mandar um abraço carinhoso para Tainá aqui, né? Estudante. E... assim, como eu falei, é muito marcante, né, a passagem dos professores. Eu queria saber, vocês, pegando lá na origem, como é que vocês foram recebidas, né, na educação, pelos colegas e pelos alunos, né, ali no início, escola começando, vocês lá, no início de carreira de vocês também, como é que foi? Comecei, Suzana. Olha, o meu início foi assim, foi traumático, assim, eu morava lá na Comendador, sim, e pertinho da escola Inhazinha. Ela ainda era estadual e de vez em quando faltava professora e eles iam lá e nos chamavam para trabalhar, para tampar um buraco, vamos dizer assim. Sim. Você entendeu? Então ali foi ali que eu comecei, indo no lugar de uma professora. E esses momentos, mais tarde eu vi quanto era difícil você chegar num lugar que você não está familiarizado. Tipo assim, você não conhece os alunos, você não se preparou para aqueles alunos, mas aquele momento... Então, era uma sala muito indisciplinada, sabe? Mas eu vi que eu tinha que continuar. Então, às vezes a gente ia um dia, passava um tempão, ia outro, tal, pois. Mas aí eu quis continuar, porque eu vi que eu tinha condições de fazer aquilo. Então, mais tarde, eu fui consegui um contrato na rede municipal, e eu lembro como se fosse hoje, eu e minha mãe. Minha mãe foi comigo para me conhecer a escola. A escola, eu nem me lembro o nome dela mais, mas é assim, você vai até Veracruz. De Veracruz, o dono, o que tomava, o administrador da fazenda, sim, te buscava num caminhão, um caminhãozinho, entendeu? Você ia ali comendo a poeira toda, e aí que você chegava na escola. A escola era para os filhos dos fazendeiros não, das pessoas que trabalhavam lá na fazenda. E era tudo, você tinha todas as séries na sala. Você era a única e todas as salas, todos os níveis. Do pré até, antigamente a gente falava quarta série, né? E o incrível é que nesse dia, como ainda eu não estava indo para trabalhar, o administrador não veio nos buscar. E aí minha mãe trilhamos um caminho, mas um caminho imenso, imenso. E aí minha mãe preocupada comigo, que eu não podia chegar lá suja, empoeirada, com o pé de barro, tinha chovido. E lá era um lugar muito maravilhoso, né, com aquelas janelas amplas, a sala de aula. Mas eu não fiquei lá, porque eu já tinha cobrido aqui no Heitor 3 meses que uma professora foi ganhar criança. Então, quando a diretora daqui ficou sabendo que eu estava na rede, ela correu lá na prefeitura e pediu para me mandar para cá. Então, eu fui salva e vim aqui por Heitor, para a escola Heitor, que era mais fácil, né? Sim. Naquela época, eu lembro que a primeira vez que eu vim aqui, o ônibus quebrou lá perto do campo. E a gente, né, não tinha asfalto, não tinha nada, e a gente veio andando a pé até na escola. E eu nunca tinha estado aqui. Mas aí eu tive também, igual minha irmã falou,
A gente tem as intempéries, os problemas, mas eu tive uma passagem legal, Sim. muito boa dentro da educação. Tive diretoras que me respeitaram bastante. Sim. Eu tive exceções, mas a maioria eu fui bem recebida. Igual ela diz, ontem mesmo me gritou e falou lá assim, eu estou morando aqui agora, professora. Uhum. E ele era daqui, foi meu aluno aqui, e ontem eu estava lá na minha porta de casa, que eu moro lá em Santo Antônio da Barra, e ele me gritou, dona Suzana, eu estou morando aqui agora. Então, assim, são momentos de crescimentos, tanto para a gente, e eu acredito que eu levei isso também para meus alunos. No início, muito difícil, porque eu não sei como que acontecia, mas a gente saía um pouco do normal com necessidades, que hoje em dia a gente vê que é um curso mais abrangente, né? Sim. Mas a gente conseguiu fazer. E para você, Marisa, como é que foi aí esse início na educação? Bom, para mim, eu fiz o curso normal, né, aqui em Pedro Leopoldo, e depois segui nos passos das meninas. Eu passei também, eu fui concursada. Eu ainda não tinha nem terminado o curso normal. Eu me lembro que Ivone, e ela foi fazer o concurso para ser titular em Belo Horizonte, e eu me inscrevi também. Eu ainda não tinha terminado o curso normal, mas aí, para minha grande surpresa, eu passei no concurso e aguardei uma vaga para mim, mas em Pedro Leopoldo não tinha. Aliás, eu tinha feito o concurso para Belo Horizonte, e então eu trabalhei em Belo Horizonte, na Escola Maria Coutinho. Essa escola nós tínhamos uma diretora negra, que era maravilhosa, que é maravilhosa, a Vera Lúcia, que é maravilhosa, e que me recebeu de braços abertos nessa escola, e que tinha outros professores negros também. Então, assim, nessa escola eu fui muito feliz, porque eu tive assim, todo mundo me recebeu muito bem. Tínhamos outra professora de Pedro Leopoldo que trabalhava lá também, hoje ela até já faleceu. Mas foi muito bem recebida. Mas eu quis vir para Pedro Leopoldo, pedi a minha nomeação novamente para Pedro Leopoldo, o que eu fiz, e vim para trabalhar lá no Alice Lobato, trabalhei depois no Júlio César, tive diretoras que me receberam muito bem, né? E às vezes teve alguns problemas, eu acho que a gente não agrada todo mundo, a gente não pode agradar todo mundo, mas o meu resultado final, que eu posso dizer, que eu fui bem aceita nas escolas. Na fazenda. Na Fazenda Modelo, né? Eu trabalhei na Fazenda Modelo, trabalhei no Clita Batista, na antiga escola Clita Batista, e que agora eu acho que não se chama mais assim. Se chama Clita Batista. Sim. Então, trabalhei lá também como professora de português e de literatura, e isso aí me fez crescer muito, porque cada escola tem o seu ritmo, cada escola tem a sua maneira de ser, tem os seus projetos que nós desenvolvemos, até chegar lá no Júlio César, onde eu tive o prazer de ser a sua professora, e que naquele momento ali, eu já tinha uma experiência um pouco mais como professora. Eu já estava dando aula para a 5ª ou 8ª naquela época, né? Sim. E isso aí fez com que eu quisesse desenvolver projetos. Então, eu sempre apresentava, nós tínhamos também uma supervisora que aceitava os novos projetos, que eu falava com ela, olha, eu gostaria de fazer um projeto com os meninos, né? Nós fizemos várias coisas ali, teve teatro, teve cinema, teve muito reforço. Aula de francês. E a aula de francês foi um projeto que eu tinha comigo, porque eu falei, se eu posso aprender, por que eu não posso passar isso para os meus alunos? Ao menos uma sementinha vai ser plantada. E eu fiquei muito feliz de chegar aqui, saber que era você que trabalhava aqui,
Isso aí é uma grande vitória. Eu fiquei muitíssimo feliz de saber que você gostou de aprender esse pouco de francês que eu ensinei. E eu acho que teve outras pessoas que a sala era cheia, né? Sim, e era uma coisa voluntária da minha parte, porque isso aí me fazia feliz, de ver os alunos e plantar alguma coisa para os alunos que a gente fala assim, quem sabe um dia a pessoa pode usar, né? A gente não sabe nunca como é que é a vida. Então, abrir essa porta para os meus alunos foi um dos objetivos que eu tinha na minha cabeça. Eu acho que isso aí foi muito importante. A minha conclusão é que eu fui bem aceita nas escolas, mesmo que se tiveram momentos difíceis, muito difíceis, porque logo que eu vim de Belo Horizonte para Pedro Leopoldo, teve momentos de tensão, porque a gente vive numa outra realidade, da realidade que eu vivia em Belo Horizonte. Lá, na verdade, você teve uma aceitação muito grande no seu início de carreira. Você vê uma diretora negra, outros colegas também de trabalho negros, né? Então, até para os alunos, ali era um ambiente, você está ali, era mais uma professora. O espaço já estava preparado, né? Nós éramos vários professores negros. Sim. Eu acho que aqui em Pedro Leopoldo nós abrimos esse caminho de professores negros, né? Nas escolas, que não tinha na época que nós começamos, as meninas aí primeiro do que eu, Ivone e Suzana, mas em Belo Horizonte essa realidade já estava começando. Então, na escola onde eu trabalhei, tinha essa diretora negra, tinha um outro professor, o Marcelo, tinha o João, tinha a Edna, tinha eu e vários outros que eram negros. Então, a gente se fortalecia um com o outro, os alunos. Talvez, eu acho, porque eu fui muito feliz nessa escola também, eu penso que os alunos não viam essas barreiras também, porque nós tínhamos uma comunidade carente, que era uma comunidade de crianças também negros. Sim. Era ali para eles era um ambiente normal, comum, assim, não que fosse especial, mas o ambiente muito mais branco do que que tinha, na verdade, né? Todo branco, né? E do que a gente, e às vezes tem pessoas, eu falo que pra gente o caminho é difícil, porque somos mulheres pretas, né? E retintas, e assim, não tem como disfarçar. Eu fico vendo minha filha, que ela é parda, e aí anda ali os dois caminhos, né? E tal. Tem gente que fala assim, sua filha é branca. Eu falo, então, minha filha é parda. Eu tenho que explicar isso. Então, às vezes, tem muitas professoras que são pardas, a gente não pode, né, obrigar a pessoa a se intitular. Mas aí as pessoas, esse grupo de pessoas acaba sendo melhor aceito e recebido, porque não tem essa distinção tão grande de cor, né? Quem se formou primeiro foi Ivone? Nós duas formamos no mesmo ano. Eu peguei ela mesmo. Nós duas formamos juntas. Por causa da reforma do ensino que teve, né? Quando tinha 5º ano. Aí depois do 5º ano você ia para a primeira série ginasial. E ela não precisou, ela foi direto para em vez de ela ficar no 5º ano, ela pulou para primeira série, e eu estava na primeira série, e nós formamos juntas. Normal. Minha mãe não se conteve. Imagine, foi 79, né? 78 nós 78, minha mãe teve 2 filhas. Normalista, minhas filhas são professoras. Ela, assim, foi uma coisa maravilhosa. E foi mesmo uma conquista, porque até aquele momento, na família, ninguém. Sim. Você entendeu? Sim. Então, foi um marco para nós. E em seguida, a gente foi fazer a faculdade. E nós temos que ver uma coisa. Você falou da sua entrada traumática, mas ela esqueceu de dizer que minha mãe colocou ela de cavalinho, né? Vamos dizer assim. Isso. Mas isso que é uma história para a professora não chegar na fazenda suja, a mãe carregou ela nas costas para levar.
Eu tenho incentivo, né? Vou levar minha filha verbal, emocional e físico. Não, você não vai chegar com os pés sujos lá, não. Mãe, porque tinha chovido. E aí um caminho eu lembro lindo, assim, com uns coqueiros, umas coisas assim. Mas tinha barro. E nós estamos andando. E aí não tinha, né, essa facilidade hoje de ligar. Telefone, naquela época era tudo ou fixo ou nada, né? E olha lá, não tinha todo lugar. E aqui eu faço como é que chama? Um agradecimento. Dona Geralda. Sim. Ela era lá de Mucambeiro e ela era diretora aqui no Heitor Cláudio. Então ela foi lá na prefeitura e falou que sabia que tinha arrumado um contrato para uma professora que já tinha trabalhado aqui. E aí ela foi e me chamou e falou, manda ela para mim. Aí eu me deixei lá para outra e vim para cá. Eu trabalhei muitos anos aqui. Sim. Eu gostaria também de sublinhar aqui que a minha passagem por essas escolas aqui teve muitos momentos felizes, muitos momentos felizes. Sim. E eu me lembro, e também quando eu fui embora do Brasil e chegando na Europa, eu também trabalhei 9 anos numa escola, na realidade é uma faculdade de comércio. E nessa faculdade de comércio foi uma professora negra brasileira que teve que sair e que me colocou nessa vaga que tinha. E durante 9 anos eu dei aula de português para franceses, estudantes franceses que vinham estudar no Brasil. E aí, então, que fazem escola de comércio, uma escola internacional, uma grande escola. E aí, então, isso aí também eu tenho que agradecer muito, porque eu trabalhei na Educação Nacional da França, que eu fui muito bem recebida. Sim. Eu me lembro que quando eu cheguei lá e que eu fui chamada, que essa pessoa me apresentou, eu não tinha meus diplomas traduzidos em língua francesa. E ela, então, eu fui no Recursos Humanos lá da Educação Nacional, na academia como a gente fala, da Secretaria da Educação, vamos dizer assim. E chegando lá, eu estava com meus diplomas todos sem traduzir. E a pessoa que é o responsável olhou meus diplomas e disse para mim, tá tudo bem, você vai ser contratado. Então, isso aí me colocou muito à vontade e muito feliz e me mostrou que tem possibilidade, é possível. A gente querendo, é possível fazer. Sim. Eu não acredito que uma pessoa que tenha uma força de vontade que ela não consiga. Se ela quiser, ela abre portas, ela bate nas portas, se a porta abriu, ela entra. Se não abriu, ela tenta outra vez e essa porta vai se abrir. A gente tem que ser assim. Tem até um outro momento que fala que a gente deve pôr o pé na porta para ela não fechar de novo. Eu tenho uma lembrança muito forte de Marisa, porque você nunca foi professora brava, mas você sempre foi muito exigente, né? Eu acho que, assim... Tô gostando de saber disso. Sim, eu entendi que você via o potencial nos alunos, você queria extrair o melhor, que eu acho que isso é a essência do professor, né? Lógico, ensinar o conteúdo, né, de maneira que os alunos possam aprender, mas também extrair. Eu até converso muito com professores, eu estava conversando com o professor Eduardo da FPL, e falei com ele assim, ele é o diretor institucional lá. Falei, professor Eduardo, eu não vejo que eu gosto de tal e tal matéria. Eu tive excelentes professores que me ensinaram bem aquela matéria e eu passei a amar. Tive muita dificuldade com a sua, viu, Marisa, que é gramática. Não que você fosse uma professora ruim, porque gramática era muito difícil. O português é sem fim. Ele é muito difícil. Mas, assim, naquele foi um período curto da aula de francês, assim, foi mais... Eu vou sempre me lembrar com muito carinho. Eu lembro eu tinha uns 15 anos, quando eu te reencontrei, você estava com seu marido aqui, né? Ele é francês. E aí, eu pude cumprimentá-lo em francês. Eu me senti a pessoa mais chique do mundo. E ele ficou muito feliz. Ele falou, nossa, você trabalhou, os meninos falam bem, sem sotaque. Inclusive, vocês estavam falando muito. Tem eu encontrei entonação. vários outros alunos
que cumprimentaram a gente em francês. Inclusive, tem uma aluna dela que sabe que a gente é irmã dela, que ela vê a gente Clarice, na rua e ela fala, Savá! Ela fala com a Eu gente. sempre falo nos alunos, Sempre eu fala fiquei muito umas palavras em feliz. francês. É para trazer para a vida o que você aprende. Porque se não for para trazer na vida, para trazer para o seu cotidiano, para o seu andar mais, progredir mais no conhecimento, também fica uma coisa que não serve para nada, né? Sim. Ô, Ivone, a Lulude, talvez eu conheci ela como Maria de Lourdes. Foi sua aluna. Ela falou que você conheceu a mãe dela, Amélia, e o pai também. Sei. A mãe da Tainá. Ela te mandou um forte abraço. Eu conheço vocês duas. Te mandou um forte abraço. Falou que gosta muito de você. E a gente sabe, um bom professor a gente leva com carinho pra vida toda. Obrigada, Lulu. Muito obrigada. Mandou um abraço pra vocês duas. A minha, por exemplo, a minha trajetória, nós encontramos professores difíceis. O que a gente gostava muito, que eu gostava muito também, era o professor Zé Vale. Que ele era um dentista, né? Mas ele tinha uns 2 metros de altura ou mais. E me tratava pelo menos com igualdade em sala de aula. Nós todos fomos alunos. Você sentia ali, ele era um professorzão. Mas encontrei também um professor que eu acertava tudo e ele dizia, eu não posso te dar o total. Sim. Você não sabe mais do que eu. Aí ficava contraditório, né? Demais. Eu lembro que no meu início de faculdade, eu passei por muitos atravessamentos somente porque eu fui bolsista do ProUni, né? Cheguei lá um tempo depois. A aula começou em fevereiro, eu entrei dia 7 de março, pouquinho antes do meu aniversário ali. Quem me conhece sabe que eu conto essa história pra todo mundo. E aí, assim, o pessoal fala, quem chega por último é pobre, é bolsista do ProUni, sei lá. E eu cheguei muito simples, né? Muito crua ali, lá em Belo Horizonte, uma faculdade que, graças a Deus, já fechou. Porque ela era uma faculdade que parecia que era casa grande, assim, o pessoal era muito racista mesmo. E aí, pessoal, como é que você conseguiu fazer? Porque eu era aquela menina preta, pobre, muito humilde e muito tranquila. Eu acho que eu sempre tive a oportunidade de aprender, mas... Então, assim, eu não preocupava tanto. A gente comia ali, ficava louco lá. Eu ia, estudava um pouco antes de fazer prova, ia bem nas matérias. E eu sentia um afastamento dos colegas, sabe? Porque eu era muito, muito tranquila, muito prática também. Gente, pra que vamos reunir? Não, sem dinheiro, sem condição. Vamos dividir aqui, cada um faz, alguém junta, resume aqui, junta e entrega o trabalho. E aí eu passei por essa dificuldade de me encontrar ali, de ter um grupo. Todo mundo tinha os grupinhos. Sim. Quando eu chegava a procurar, já tá cheio. Aqui não dá, aqui não pode, né? Então a gente passa... E professores que não acolheram. Olha, não pode ter o trabalho sozinho, tem que ser em grupo. Lá fora você vai trabalhar em grupo. E não é bem assim. Eu acho que tem que ter um olhar além do que eles estão vendo ali, né? Entender que tem alguém buscando estudar e que não está tendo abertura dentro do seu grupo de estudante, né? É isso que aconteceu quando nós chegamos na faculdade. Na faculdade de letras, em Pedro Leopoldo, nós estudamos juntos, era no Rio Barbosa à noite, e era a Universidade Católica, né? E nós tínhamos uma professora de sociologia, Deia de Lagoa Santa. Mulher maravilhosa. Olha, eu vou contar para você, que professora. E ela percebia na hora que montava os grupos que nós duas sempre estávamos sobrando. Mas tinha mais, mas a gente não vai citar o nome de mais duas colegas também, que eram... Tinha os grupos. E sobravam. Então, nós 4 sempre juntávamos ali. Mas nós 4 eram as mais pobres e negras. E aí, essa professora foi observando. Quando foi um dia, ela falou, vamos fazer um trabalho em grupo em sala de aula. E foram juntando os grupinhos. Ela que formou. Foi juntando os grupinhos. Aí ela, olha, ela simplesmente falou, para tudo. Eu quero fazer uma pergunta. E ela começou. Por quê? O que está acontecendo aqui? Que essas aqui nunca estão nesses grupos aqui. Ela falou.
nós já estávamos assim, a gente sabia até que não ia ser. Quando você chegava, eu falava, não, aqui não. Aqui Fulano vai vir para cá. Fulano já vem. Ele foi ali tomar água, mas já vem para. Aqui o grupo já tá cheio. Aqui o grupo está cheio. O grupo cheio é de arrebentar, né? Com a discussão safada. Então, nós sofremos isso. E quando eu cheguei na escola para trabalhar, talvez minha escola seria a primeira, seria em Azinha, mas a diretora falou comigo, uma saiu para ganhar o bebê, a diretora. A vice ficou. Também não vamos citar nome. Ela disse para mim, você vai ficar dando aula ali, mas vai fazer seu contrato agora, não? Eu vou ver se você é capaz, se você dá conta do recado. E eu fiquei alguns meses trabalhando sem contrato. Vocês duas tiveram a questão de formarem juntas e irem estudar juntas. Vocês acham que isso fortaleceu? E eu também já vou deixar uma pergunta para a Marisa aqui, porque vocês foram primeiro, você foi depois sozinha. Mas ver a trajetória delas foi algo que mexeu com você, facilitou? Como é que foi esse processo? Então, me conta vocês duas aí, o que vocês estudaram juntas? Olha, mãe, a base. Isso foi a que base. ela está contando, nós já estávamos, né, bem grandinhas e tal mais, e a gente já estava trabalhando, e a gente ainda não sabia o nome desse negócio. Que era racismo esse negócio está estrutural. pondo uma pedra no meu caminho e eu não estou sabendo. E o que nos ajudou, porque quando Marisa fala, quando ela fala, eu fui bem, eu trabalhei, eu fui feliz, mas a gente teve as intempéries. O que significa isso? Por exemplo, aquela sala, antigamente tinha sala de A, tinha sala B, sala B, sala... por nível de desempenho. Eu vivi isso. Era o desempenho dos alunos. Então, a sala A era aquela, né? Sim. Filhos daquela comunidade, os pais, assim, as crianças que mais saíram bem. Então, você não, mesmo você sendo uma pessoa responsável, com capacidade, então ficava esperando aquela última sala para você. Eu vivi isso na minha 8ª série, se eu te contar. Que lá eles fizeram um caminho inverso. Era 803, que era dos alunos melhores. Escola pública, gente, mas tem essa divisão, né? Os pais têm uma condição melhor, uma influência melhor. Aí os alunos melhores, os mais inteligentes, estudiosos. A 802... Tem material, tem tudo. A 802 era a turma média, onde os meninos ali eram bons, mas tinham suas dificuldades. E a 801, que é disfarçado ali, negócio de você, era dos meninos mais levados, com a dificuldade de aprender. E eu fui colocada onde? Na 801. E eu fiquei indignada porque as minhas colegas estavam no 803. Eu me sentia capaz de estar no 803. E nesse ano, eu fui a melhor aluna no Uniteste que teve na 8ª série. Na época era 12, eu tirei 10,5. Foi a melhor nota. E aí, no final do ano, o menino da 803 chegou a tirar, acho que era 13 em 15, mas se você fosse colocar ali, equiparava o mesmo valor que eu tirei. Certo. Mas, assim, eu fiquei indignada. Eu falei, poxa, eu quero estar com os melhores, eu quero competir com quem me gera concorrência. Eu não quero ser a melhor entre os piores, eu quero ser a melhor entre os melhores. E aí, briguei, me colocaram na 802. Mas lá, assim, era uma turma que já estava um pouco, né, em questão de novo, aprendizado, comportamento, era intermediária. E assim mesmo fui pra frente, me destacando e correndo atrás do meu. Então, é muito curioso como fazem isso, né? É uma escolha por não vamos atrapalhar quem quer aprender, né? Mas também não dá oportunidade de quem tem dificuldade de aprender, de ser desafiado, se eles vão ver. Mas aí nós temos um exemplo. Você estava sofrendo o processo. Sim. Agora, imagina você dentro do processo e vendo isso acontecer e sem as ferramentas para combater. De mãos atadas, né? Exatamente. De mãos atadas. Então, foi aí que nós, na nossa família, a gente teve isso está demais. Sim. Eu não queria que minhas filhas entrassem e sofressem igual a gente sofreu na escola. Foi muito racismo. Essa aqui um dia sofreu tanto racismo numa determinada escola em Pedro Leopoldo que
O meu pai era vivo ainda, falou, não, eu vou lá resolver isso até agora. Você entendeu? Então, o que aconteceu? Nós começamos a falar do racismo. Justamente. Nós fizemos, aqui em Leopoldo, teve um momento que teve umas oficinas e a gente teve a possibilidade de fazer uma oficina de dança afro com uma diva da dança, que é Marlene Silva, conhecida nacional e internacional. Nós podemos citar aqui um desses exemplos muito presente que nós vivemos, foi nossa irmã caçula, né, a Mônica. Eu queria falar, tem isso. Que ela entrou para a quinta série, na época, Isso na quinta mesmo. série, no No Imaculada. e ela obteve boas notas, ela sempre foi muito inteligente. Vale falar que naquela época tinha um Tinha um vestibulinho. vestibulinho. E ela passou e ela conseguiu muito as boas notas e ela foi para a sala A. Mas na sala A nós tínhamos quem lá? Nós tínhamos as filhas de empresários da cidade, tinha as filhas de professoras que já tinham uma situação econômica boa. Era uma sala branca e ela era a única negra nessa sala. Então ela não se encontrava porque infelizmente, ela não foi vista como uma aluna com a mesma capacidade dos outros. Eu falo aqui com toda liberdade de dizer, naquela época ela não foi vista como uma pessoa que tinha a capacidade e a inteligência e também que era um lugar que ela deveria estar, porque ela conseguiu boas notas. Hoje em dia, os pais observam muito mais isso. Nessa época aí, nós custamos a entender, e mãe, coitada, a mãe era viúva e já estava viúva, e aí para entender o porquê que aquela menina às vezes rejeitava ir para a escola, o bullying que ela estava sofrendo naquela sala de aula. Fala do professor de Marte. Hã? Ele fez uma pergunta, Teve tinha um professor professores que fizeram perguntas muito ousadas mesmo para a época, para uma criança. Que testando para ver se ela caía, no qual virar chacota para os colegas. Ela sofreu demais nessa quinta série, apesar de todo o esforço que ela fez para poder estar naquele colégio. Ela sofreu isso muito, e isso aí a marcou. E até hoje ela fala disso. Então, assim, os professores nos dias de hoje, né, eu acho que se tiver professor nos ouvindo, que eles observem bem a classe onde é que eles estão trabalhando. Observem fazer com que esses alunos eles estejam todos no mesmo nível de igualdade de tratamento. Sim. E também, eu acho que dar aula é uma condição de amor. Você gosta daquilo. Contrariamente a você trabalhar, por exemplo, talvez tem profissões que você não precisa de gostar tanto, porque você não trabalha com o ser humano. Mas quando você trabalha com o ser humano, ali você tem que se desdobrar, porque tudo pode ser fatal para o futuro daquela pessoa que você está fazendo, dando aula e fazendo com que ele aprenda alguma coisa. Sim. Né? Eu tô com um recado muito especial aqui. Ô, gente, nós estamos conversando aqui antes, na família delas aqui, tem as auto-homenagens, sabe? Uma irmã homenageia a outra, aí homenageia a mãe, né? A mãe todo mundo se homenageia, né? E aí, assim, ó, Suzana Diniz, né? Sei. Que é a filha de Ivone, ela mandou um recado assim, ó: agradecer principalmente a Deus pela bênção esplêndida e por essa fortaleza, né? Mulheres fortes, resistentes. Hoje eu aqui na área jurídica da cidade de Aracaju, Sergipe, agradeço por cada uma, né? Por cada ensinamento. Especial para a minha mãe Ivone, por sempre falar: vai que você consegue. Foi um incentivo aqui, porque a gente vai ficando emocionada. A letra aqui, eu sou ruim de português não, Marisa. A letra de André é bonitinha, mas às vezes eu correria da emoção, né? Tenho certeza que ela falou isso com muito carinho, né? E falou isso para os seus alunos. Então, Suzana tá lá em Aracaju,
né? E é isso que eu falei, né, lá atrás. Quando eu vejo Marisa lá na Europa, né? Vocês aqui sempre em frente. Eu não ouço falar de vocês recuando. Vocês estão sempre à frente. Se recuar, é um recuar estratégico para avançar mais. Isso. Né? Então, é muito significativo. Né? E Suzana falar isso, ela tá na área jurídica, ela falar que você sempre consegue, porque vocês ouviram isso da mãe de vocês também, demais, né? Mas a gente, juntando esses, você sempre consegue, mas a gente sabe que tem sempre a luta. Sim. Nós ainda não estamos... mas é isso que a gente fala. A gente tem a luta, mas a gente consegue. Mas a gente tem que levar adiante não desista. E pôr no nosso caminho o que eu quero chegar ali. Uhum. E mais ali. E assim a gente vai. A gente tem muito motivo para ser orgulhado dos nossos, né? E a gente também tem que gerar motivo para ser orgulho de alguém, né? Inspiração, né? Então, eu acho que, por exemplo, a Suzana fala que ela está na área jurídica, lá em Aracaju, me move. Mas me move. Eu não posso só ficar emocionada eu tenho e me que estagnar. Eu tenho que fazer valer o esforço dela, isso, né? Inconscientemente. Os que vieram antes de nós. Exato. Eu tive com o Luciene, só que eu vou te falar, Marisa, agora eu tive aqui com o Luciene na semana passada e ela citou a música Moleque Atrevido, que fala, respeite quem pôde chegar onde a gente chegou, né? Fala do Jorge Aragão, meio dando a resposta para o Dudu Nobre, mas eu acho que fala também muito sobre, eu respeito muito quem chegou onde eu quero chegar, sabe? Vocês são essa referência de mulheres fortes, ousadas, sim, porque não é só que a gente querer, a gente tem que ter muita ousadia, bancar o que a gente quer, sustentar o que a gente quer. E, então, assim, meu respeito a vocês que vocês ainda que ainda não chegaram, onde vocês já chegaram e onde vocês ainda vão chegar, porque tem muita coisa para ser feita, muita história para ser escrita, né, e contada. Para falar na área da educação, eu não posso deixar de falar que também um dia eu estava lá em casa e quem me buscou lá em casa para trabalhar em Santo Antônio da Barra, foi uma escola maravilhosa, Marlene Macedo. Isso aí eu não esqueço, porque ela era professora, mas ela me indicou. Ela teve coragem, eu vou dizer coragem, porque quando você indicava alguém preto ou coisa assim, uma professora preta vai vir e tudo mais, com coragem. E acreditar no trabalho da gente, que a gente seria capaz de desenvolver. E foi um show, foi lindo. Foi, né? Foi muito lindo. Eu gostaria de ressaltar aqui a questão de nós estarmos aqui hoje, nesse momento, né, 25 de julho de 2025, nós estarmos aqui discutindo essas questões que há uns anos atrás seria impossível da gente... A gente não pensaria que um dia nós poderíamos falar de tudo isso abertamente para um público todo, Pedro Leopoldo e região, ouvia nós falarmos disso. Então, isso aqui, esse momento é um momento histórico e importantíssimo para as pessoas pretas de Pedro Leopoldo que se posicionam, tá? Porque a gente tem que se posicionar. Nós temos que abrir os nossos caminhos e ver que nós temos a possibilidade de abrir o nosso espaço. Esse espaço aqui, Camila, que você abriu, ele é maravilhoso. Eu quero que você continue assim, cada vez mais. Gostei muito de estar aqui e ver que você é uma pessoa empreendedora nesse sentido, que você está abrindo caminhos. Outras pessoas que estão nos ouvindo neste momento, com certeza vão falar, mas que coisa interessante. E por que que eu também não posso? Por que que eu não vou fazer também? Isso aí é abrir caminhos para as outras pessoas pretas que se posicionam, né? Porque nós temos que também ver que tem pessoas que ainda têm dificuldade de se aceitarem. Sim. Nós vamos nos aceitar. Nós vamos nos aceitar porque nós somos pretos. Nós somos nós temos nossas raízes. Sim. E isso aí é que a gente não pode deixar morrer.
Eu me aceito assim, ou mesmo assim. Se você quiser conviver comigo, vai ter que gostar do jeito que eu sou. Tem que mudar. Não tem. E não tô afim de mudar também, não. Oh. Essa cara, essa pele, esse cabelo aqui, queria essa ousadia. E puxando, continuando no que Marisa falou, como hoje é dia, né, das mulheres negras, latinas, né? E no Brasil também se posicionou como dia de Lélia Gonzalez, porque ela foi uma das pioneiras E Tereza na luta. Benguela também. E tem muitas outras, né? Tem as Dandara, as Tereza, tem tudo. Mas é super importante realmente parar um pouco e falar e dar voz. Quando a Djamila fala do poder de fala, tem gente que acha que é sentar é só sentar e falar. Não. É você trazer aqui as dores. Eu fico até emocionada. As lutas é uma história, né? Não é porque a nossa trajetória, ela não é de prioridade. Ela é de exclusão. Então, quando a gente chega até aqui, como ela disse, num dia desse, e a gente agradece também a rádio, né? A atividade que abriu essas portas, e isso é maravilhoso realmente, porque a nossa cidade precisa. Sim, ela precisa disso, porque é uma cidade que, quando você abre esse tema mulher negra, preconceito e racismo, ela está devendo esse tema. Eu queria falar que as portas estão abertas aqui para mim, né, por Albert e André, sem distinção. Eles não olharam aqui a cara da Camila. Eles falaram assim, olha, você tem uma voz boa, você comunica bem, pode vir. Sabe? Então olhou o potencial, a capacidade que eu poderia fazer. Isso foi muito legal. Você tem potência. Isso. Você pode. Isso. E aí, assim, eu queria falar uma coisa, gente. Vocês veem aqui a doçura no jeito de Marisa falar, de Suzana e de Ivone, mas, assim, a gente tem marcas, né, cicatrizes. Muitas das vezes eu sou interpretada, a gente tem aquele estigma da negra raivosa. Mas, deixa eu falar pra você que tá me ouvindo aí, que tá pensando com isso na cabeça, porque eu tenho que falar isso aqui, deixar bem claro. Não existe negra raivosa, não, gente. Existe uma pessoa cheia de marca, cheia de trauma, e que ela nunca conseguiu chegar e falar, oi, estou aqui. Ela sempre teve que bater, insistir incessantemente, ter que se provar. Se uma pessoa no dia a dia normal dela, ela chega e ela tem que mostrar serviço, a gente tem que se provar todos os dias, a todos os momentos, né? Eu passei por uma experiência de supervisão num emprego, e eu já cheguei lá, pessoas falando assim comigo, milagre que você tá limpando hoje, né? Eu era supervisora, não era minha função, mas pra mim eu não tinha aquela frescura, não. Se tivesse que ir lá passar o pano, eu ia passar, se tivesse que fazer atendimento, eu ia fazer, né? Eu tava ali, eu brincava pra ser coringa. Então, assim, mais uma vez é sempre esse estigma, e a gente fica marcado, sim. Então, se às vezes em algum momento a gente sou agressivo pro outro, é porque a gente já tá muito calejado de ter que sempre se provar, né? O nosso papo não acabou não, porque eu quero falar das artesãs, porque as artesãs têm um lugar de muito afeto, principalmente, eu acho que todas nós vivemos isso, de não ter sempre, né, a valorização da nossa beleza, de a gente não se reconhecer na TV, nos brinquedos, nos espaços, né? A gente também vê muito da apropriação. Eu estava conversando com um colega falando, olha, as coisas mais bem-sucedidas, né? Eu falo, a música, por exemplo, o pop, o blues, né? Sendo conduzidos por pessoas brancas, né? Mas tudo na raiz negra, né? Hoje a gente vê, por exemplo, o samba, gente branca vindo cantar e ganhando dinheiro com propriedade, e entre outras coisas, né? A gente viu como a música sertaneja, por exemplo, que tem raízes negras também, a gente tem cantores negros lá atrás, mas ela ficou extremamente branca por um tempo. O country nos Estados Unidos, que vem também, né, da lavoura do negro cantando, e foi apropriado. E até racista, quando eu falo assim, você é negro, você vai cantar country? Eu já vi isso nos Estados Unidos. Aqui também, se é preto, você vai cantar sertanejo.
Então, o trabalho de arte que vocês fazem, né, faz com que a criança, eu não vou falar só a menina, mas a criança preta, ela se reconheça, que ela veja beleza nelas. E eu quero saber por que vocês duas começaram com isso. Bom, na verdade é ela que começou. É justamente... Eu, às vezes, Quem puxa o leme é sempre Ivone. eu vou junto com ela fazer nas oficinas. Eu justamente começamos porque não tinha a nossa representatividade. E hoje até começaram a aparecer bonecas pretas, mas há 20 anos, 25 anos atrás... 30 anos atrás... Há 30 anos atrás... Ninguém ouviu, gente. Eu tinha que dar minha afilhada uma boneca, mas você achava só boneca branca. Eu até fiz uma branca uma vez, com os olhos imensos. Mas preta também, de tudo. Mas aí eu peguei, quando eu comecei a boneca preta, eu sempre tive vontade. Aí eu comecei e deu certo. As pessoas hoje compram com tranquilidade. Mas já teve gente de chegar na barraca, que eu estava cheio de boneca preta, e dizer assim para mim: que você está aí com esses bichos vestidos de vermelho? Tem feio. Com a Bíblia empunhada assim, falando, essa aqui, em nome de Jesus, esses... O que você está fazendo com esses trem preto com roupa vermelha? De matriz africana, também com falta de respeito às religiões de matriz africana. Mas ali era uma e boneca, não viu né, que era doce. a nossa representatividade e que hoje, graças a Deus, ela é aceita, né? Eu tenho boneca para o mundo inteiro. Eu vou dizer mundo porque tem na Europa, tem na África, tem nos Estados Unidos, em vários estados dos Estados Unidos. A França, se não estiver na França, não tem papo sério, né, Marisa? E já participei da feira, né, da Artesão do Mundo, lá na cidade de Rennes. Foi um sucesso. Foi um sucesso. E cada Até hoje lugar... ela plantou lá em Rennes essa semente da boneca preta, porque nós temos lá uma associação que se chama Coletivo Brasil. Então, essa associação, Ivone, ela veio para poder participar da Semana da Consciência Negra. Foi. Que nós organizamos todo ano lá na cidade de Rennes. E aí, então, nessa semana... A Ivone deu uma oficina. Várias oficinas. Nos centros culturais, em escola. No liceu, né, Vô? Na escola, aí, palestras. Palestras. Falei muito sobre o ProUni, fui falar sobre Zumbi dos Palmares, Justo. né? E foi lindo nas escolas e como que eles estavam preparados, os alunos. Preparados. 1000 e perguntas a respeito. Né? Eles Tá? continuam E, inclusive, essa semana que passou... Lá, que ela ensinou. Essa semana que passou, né? O casal, a família que veio da França, está passeando pelo Brasil. Lá da minha cidade, pediu um encontro para eu levar a boneca. Eu encontrei com eles e levei boneca para eles comprarem aqui e levarem para a França. As bonecas de Ivone tá saindo tanto que hoje já não deu nem para trazer uma para mostrar pra gente. Inclusive, eu falei, eu não sei se ela tem ou coisa assim, mas você tem a sua reserva. Maravilha! Pode ter certeza. Gente, é uma coisa... Sei não. É muito engraçado porque gostou dessa questão da boneca. As bonecas brancas são muito bonitas também, né? Mas a gente falar da boneca preta, desse lugar de afeto, do reconhecimento. Eu tive uma Barbie pretinha, algumas pouquinhas mesmo. Mas a minha filha, é muito engraçado, quando eu ainda estou escolhendo, né? Eu posso escolher, ela tem boneca branca, mas eu sempre compro um brinquedo de uma bonequinha preta, uma coisinha assim. Então ela tem lá tem uma de tecido que ela ganhou. A minha amiga, ela me chama de porteira de Wakanda. Brincadeira interna nossa. Aí eu falei assim, eu tô assim com ela, mas eu sou mesmo que ela. E ela faz aula de inglês. Quando a Malu tava muito pequena, ela ficava lá, ensinando as cores, falando let's repeat. Aí por muito tempo ficou let's repeat. Quando a Malu fez 1 ano, ela chega lá em casa com a boneca que fala inglês.
pretinha. Eu falei, gente, isso que é acreditar, né? Amar e gostar da gente, porque não é só um brinquedo, é o significado que ele carrega todo. É o inglês que ela brincava com a minha filha desde ela bebezinha, né? É a cor da boneca, que significa muito pra mim, e ela vai se sentir acolhida e representada. Então, vai muito além do brincar, né? É uma forma de educar, de levar autoestima também, né? Que, eu falei, vai muito além somente do brinquedo. O brinquedo, ele consegue levar muitas coisas ali dentro da brincadeira. E você está carregando alguém, ou um brinquedo que pode te refletir. Você está se vendo. Sim. As minhas meninas de pequena, eu queria dar para elas a boneca que tivesse a ver com elas. Sim. E aí eu tive muito isso. Ela fez as bonecas pretas. A minha irmã, olha para você ver como aqui nessa redondeza nossa, naquela época, eu fui lá na feira, naquela época, procurar uma boneca. E aí tinha a boneca preta, mas com aquele estereótipo daquela boneca, vamos dizer assim, feia. Né? Colocava aqueles lábios mal feitos, o cabelo de qualquer jeito. E aí eu não gostei. E aí ela começou a fazer também. E minha irmã, é um absurdo isso, veio da Europa e trouxe as Barbie pretas para minhas meninas. Então, assim, é incrível como o nosso país, a nossa comunidade, ainda tem muito a trazer a negritude para ser uma coisa de vivência. Sim. É vivência. E aí vem aí a nossa... Não é virar só na época do 20 de novembro. Nós temos que trazer isso que você fez agora, tem que ter. E eu quero falar também, gente, uma coisa muito importante, há espaço para todos nós, né? Porque, igual, assim, eu vi muito Thais Araújo, né, como atriz, Neuza Borges, eu lembro dela falar da questão dos trabalhos que ela tinha e que ela foi até por muito tempo, um diretor falou assim, ela é uma atriz maravilhosa, que pena que ela é negra, quer dizer, ela não cabe na TV, né? E ela lutou até hoje, né, aí, esplêndida. Então, assim, a gente tem lugar pra gente, sim. As pessoas querem que só tenha um, que a gente compita entre nós, que haja essa carnificina, né? Pra falar assim, ou é eu ou é ela. Não é eu ou é ela, somos nós. Somos nós. Dá pra nós duas ocuparmos esse espaço, dá pra nós duas trabalharmos ali e termos excelência, né? Eu quero mandar um abraço especial pra uma menina linda que eu vi no Instagram, que ela chama Ana Sofia. Anne Sofia. Gente, ela é uma modelo, uma menina preta, com cabelo black power. Ela é maravilhosa. Anne Sofia Gomes. E eu falei assim, gente, tá bem novinha agora, deve ter no máximo uns 20 anos. Linda. Eu falei, eu espero que ela tenha um caminho muito bonito, muito florido nisso que ela almeja, porque eu sei que ela vai continuar representando, né, muitas outras meninas e vai abrir essas portas aí para outras meninas, né? Como a gente viu, por exemplo, na época de Naomi Campbell. Só ela de modelo negra, né? E a gente tem modelos negras lindas, talentosas, mulheres negras talentosas para serem bem-sucedidas em todas as áreas, né? Mas eu acho que a arte, ela também é uma área que exclui muito, né? Então, aquela coisa, Thais Araújo se provando muito, Neuza Borges antes, Zezé Mota, um ícone, muito, né? Um ícone maravilhoso. E a gente também vê com os homens pretos, né? Elza Soares, incrível. E vem aí nossa novidade, assim, que nós estamos com o Instituto ITA, né? Sim. O Instituto, nós vamos vir com o ensinamento das bonecas. Vai ser muito bom isso, poder ensinar isso para a comunidade. E outra coisa, ela sabe. Ela já sabe. Ita Gerais, acompanho. Todos os anos, o que a gente faz na Semana da Consciência Negra, ou nas possibilidades, a gente faz sempre o desfile da beleza negra, mas não para premiar a mais bonita, mas todas que estão ali para mostrar a beleza e a diferença que há entre nós, cada uma com a sua particularidade. Né? E olha quantas mulheres, inclusive até de meia idade, fazendo inscrição para desfilar conosco, porque nunca
teve esta oportunidade. Sim, é incrível. Então, quer dizer, para desfilar, nós não éramos também. E ainda temos a dificuldade de ser E é aceita. bom lembrar também que, por exemplo, esse dia ele começou por causa de 300 mulheres de 32 países que se reuniram para falar desse desconforto que quando a mulher negra se move, tudo vai contra ela. Sim. A gente fala, gente... E com isso surgiu esse dia, e que é uma homenagem para nós no Brasil, das mulheres negras, e é internacional também. Mas é dia às vezes, a televisão, os meios começam a falar das mulheres negras que estão se destacando, mas a gente não pode esquecer que é de todas as mulheres anônimas, as mulheres que estão no trabalho solo de mães, né? Das mulheres que estão lá no trabalho dobrado para criar filho. Então, assim, é uma luta que ainda não chegou no lugar. É uma luta contínua e que todas as mulheres estão de parabéns, Sim. porque têm se revelado assim lutadoras, e hoje, qualquer dia, qualquer época, você não deixa de participar, se você quiser, de palestras, de caminhadas, de encontros, para se apoderar cada vez mais. Estamos nos Inclusive, preparando para a marcha das mulheres negras, que vai ser dia 25 de novembro. Está preparando para marchar 1 milhão de mulheres pretas para Brasília, para cobrar reparação, para cobrar respeito, e a gente vai lá para poder ver o que a gente vai mudar em muitas leis. 1 milhão de mulheres estão se preparando. Sim, a gente deixa bem claro que a gente comemora o dia 8 de março, é um dia muito relevante. Isso. Só que existe o feminismo e o feminismo negro. Porque eu falo assim, com certeza o seguinte: quando as mulheres brancas, elas lutaram, queimaram sutiãs para poder trabalhar fora, a mulher negra já estava dentro da casa delas, cuidando dos filhos dela, deixando os filhos delas em casa e sem sutiã. A gente ri pouco. E ganhando muito pouco. Então, assim, a gente ri, mas existe uma dor ali. Então, assim, o feminismo negro, ele é parte muito importante dessa luta feminista, porque ele fala de um lugar muito particular, de lutas que, em algum momento, elas se encontram, né, da mulher, do feminismo em si, com o feminismo negro, elas se encontram, que é de reconhecimento, de valorização, só que a gente não precisa de chegar nessa igualdade até da mulher branca, né, porque ainda existe a desvalorização muito grande, a desigualdade entre as nossas pares, né, mas é isso, gente. Entendo que, pra quem achar que é mimimi, vem passar um dia na nossa pele que você vai sair correndo. Você fala tudo. Vem. Isso, eu quero agradecer muito a vocês. Quero pedir também para deixar a rede social, para quem quiser comprar boneca, conhecer o trabalho, quem quiser participar do Ita Gerais, que eu já estou acompanhando, vi que é show de bola, né? Como é que faz, gente, aí? Bom, eu tenho o Instagram, né, Ivone Diniz, e também eu agradeço a todos aqueles meus clientes, as minhas clientes que compram. Vou agradecer aqui Cíntia Barbosa, que com muito carinho, quando a filha dela foi nascer, ela pediu que eu fizesse tudo. O quarto da menina com as bonecas pretas, que a menina agora já está uma mocinha, adolescente, e que sempre foi a cliente, né, querida? E outras tantas, né? Agradecer. A gente estamos aí nas feiras. A gente tem que agradecer, sim, porque quando alguém para na barraca e gosta dos produtos. É bom demais. É muito legal, né? E que os clientes, os admiradores, continuem seguindo conosco, né? E as pessoas nessa caminhada de reparação,
de reflexão, da diversidade realmente ser ampliada para viver melhor. Sim. Eu agradeço a oportunidade, né? E dizer que eu não estando aqui em Pedro Leopoldo, mas minhas irmãs com esse trabalho maravilhoso que elas sempre continuaram a fazer e estão continuando a fazer cada dia mais, que as pessoas abracem essa causa, né? Que as pessoas venham se juntar a elas. E de longe também eu acompanho isso tudo, mas claro que quando a gente está aqui é diferente. Então que as pessoas acompanhem essa causa e abracem com elas, porque essa causa não é de uma, duas pessoas, não. É de todo um povo que precisa de todos. Até mesmo lembrando dos nossos ancestrais, uma homenagem a eles, que eles sofreram tanto e nós agora falamos, nós vamos fazer valer a nossa voz, a nossa vida, a vida dessas pessoas que se deram por nós, né? Sim. E eu agradeço essa oportunidade de estar aqui hoje com vocês e convido todo mundo que quiser, um dia que tiver oportunidade, venham na França. Olha só, eu vou, hein? Pelo menos falar um bonjour como Savá, eu vou saber falar direitinho. Bonjour, assim, olha só, eu queria falar para as pessoas também, gente, valorizem, né, a arte, as pessoas, o potencial, não, a força que a gente tem aqui, né? É muito emocionante ver na França o abraço que tem, as oficinas que tem. Então, se lá fora as pessoas estão valorizando e reconhecendo, a gente precisa reconhecer muito aqui também. A gente tem que abraçar com força. E o Luciano Trindade está parabenizando essas 3 mulheres maravilhosas pelo trabalho, coragem e pela ternura que elas colocam num tema tão delicado, né? E no Brasil, tão delicado, num Brasil tão racista. O imenso amor que elas têm pela Suzana. O Luciano Trindade falou. Obrigada. Agora, eu fiquei um pouco assim, qual das Suzanas? Eu mesma. Então. A Camila, muito bom, viu? Assim, eu quero agradecer vocês demais, falar que é um assunto que eu precisava hoje não deixar passar em branco, né? É engraçado. Não poderia deixar passar em branco, tem que estar muito colorido, diverso, bem pretinho, que a gente merece, né? E eu quero, mais uma vez, a palavra não é parabenizar, mas é agradecer vocês pela luta, pelo trabalho, por como é importante ter vocês, né? Respeite quem pode chegar onde eu quero chegar ainda, né? Então, ter vocês ensinando em diversas formas, seja na educação, seja na arte, né? Seja na vida, né? Seja nos representando fora do Brasil, viu, Marisa? Mais uma vez, mostra que o limite somos nós colocamos. O meu limite só eu coloco. E pra mim, não tem limite, não. Vambora. Então, esse é o nosso... Uma jovem. Você é uma jovem. Obrigada. Então, quer dizer, nós já estamos vendo um resultado. Sim. Não é? Porque é preciso de ter essa coragem, essa dedicação, né? Para falar do tema que, quando ele é aberto, é muita polêmica. Sim. Mas nós estamos aí e conte conosco, se precisar, né? Que a gente vem esclarecer. A gente veio falar sobre a Lei 10.639, que até hoje não consegue ser efetivada, que é sobre a história da África e seus afrodescendentes. Sim, muito importante, né? Nós todos vivemos essa parte na história do... Engraçado, quando eu fiz o Enem da última vez, eu nem lembro, 2016 ali, já tinha um pouco no Enem falando sobre ancestralidade, mas não fortemente. Era muito curioso como a gente é apagado da história mundial, da história brasileira, então, nem se fala. E a gente precisa muito trazer isso. Mais uma vez eu agradeço a vinda de vocês, né? A gente tem muita coisa para poder falar. Esse aqui é só uma pincelada de leve sobre. Espero, numa oportunidade próxima, vim também conversar cada um individualmente pra gente poder falar da expertise de cada um aí com mais tranquilidade, mas deixo o agradecimento aqui por esse dia e por todos os dias que vocês
continuam trabalhando e Obrigada. reverberando a nossa arte, a nossa cor, a nossa cultura, o nosso potencial. Viu, gente? Muito obrigada. Obrigada a você, viu? Ó, Obrigada. Vamos agradeço. fazer um seminário em breve. Isso. A gente quer a sua participação. Legal. Claro, tô lá presente. Gente, Isso. agradeço o pessoal da live, o pessoal da rádio aqui Tchau. também, os ouvintes, viu?